uma bomba. Sete horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos. Bom dia, eu sou Ricardo Peixás, da Band News FM. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, na verdade recomeçando, já que essa é a parte 2 do episódio sobre vícios, já que é um tema que rende bastante coisa, né? Eu sou o Felipe Lima, tenho aqui aos meus lados meus queridos amigos de bancada, César Dario Cabreira. Fala, Cesarino. Fala, Limeira. Tudo em paz? Tudo numa boa. Então tá bom. E aquele seu novo propósito lá, firme e forte? Rapaz, vamos falar de outra coisa. Mas não, tô firme e forte, quase subindo pela parede, mas firme e forte. E aí, galera, um abraço pra vocês. É um prazer estar aqui novamente. Nenê, Samuca, belezinha? E aí, beleza? Fala, Samuquinha. Tudo numa certo? boa? Tudo bem. Cansado com a paternidade? Um pouco desgastado, mas segue o jogo. Faz parte do show. Nenes, Tá presença aqui. ilustre no nosso estúdio. Tudo bom, querido? Tô em São Paulo hoje, tudo tá bem. Tá em São vocês? Paulo hoje, olhando nos nossos olhos. Isso é muito lógico, importante. Lógico. Como bem diria minha mãe, perdemos até a feição. Bem, meninos, mas antes de começar, eu queria só registrar, a gente tá gravando hoje no dia 11 de fevereiro, uma segunda-feira, e infelizmente hoje morreu o jornalista Ricardo Boechat, que, enfim, tremendo nome do jornalismo, um grande nome do radialismo, e ao menos pra mim, um ídolo. Então, morreu no acidente de helicóptero, extremamente precoce, aos 66 anos, era uma figura muito querida e bacana e uma referência, um incentivo a sermos cada vez mais, uma inspiração a sermos melhores, e é um cara que foi. Então, fica aqui um programa absolutamente em homenagem a Ricardo Boechat, um grande mestre do jornalismo. Cesário, quer complementar? Eu acho que é um cara que representa, primeiro, o rádio, né? Que é algo que nos une e que nos motivou a começar esse nosso projeto com o WCast. E aí, mais particularmente em relação ao Lima e a mim, ele tem um pouco dessa questão do jornalista clássico, né? Aquele cara da redação que apurava, que tinha paixão pela notícia, pelo furo e etc. Era um cara muito apaixonado mesmo. Tão apaixonado do jornalismo pra ele. Não, e era um negócio que eu acho que era um propósito tão forte na vida dele, que também não era nenhuma novidade, ele mesmo trazia isso a público, mas ele tinha um problema grave de depressão. E grave mesmo, tomava muito remédio, ficou um tempo afastado da TV e do rádio, mas sempre superou e colocou o jornalismo em primeiro lugar, né? Então é uma perda lastimável, mas como ele mesmo dizia, né? Toca o barquinho, então acho que vamos seguir o jogo. É isso aí, vamos que vamos. Então, um WCast pra Boechat. Mas vamos lá, meninos. Semana passada falamos de vícios, abordamos diversas coisas, idas e vindas, etc e tal, e algumas coisas ficaram pendentes. Dentre elas, um tema que tem a ver com drogas, mas também com vício e com tudo isso, que é a legalização das drogas. O que a gente pode falar sobre isso? Pensando um pouquinho em mundo, né? Lugares que são, que não são, que pelo menos é uma coisa que eu nunca entendi direito. Pra mim, a droga vai ser legalizada o dia que eu chegar na padaria e comprar 3 fumos de maconha. Dá 3 cigarrinhos aqui. Entendeu? Dá 4 saquinhos de farinha, por favor. Né? Isso, o dia que a Philip Morris começar a fazer maconha, eu vou começar a falar, porra, agora tá legalizada essa merda. E quem que vai produzir cocaína? Da Johnson's. A Johnson's. Não sei. Mas bem colocado, Nenis, porque se a gente tá falando de legalização das drogas, né? Não é só maconha que a gente tá falando? Exatamente. E aí, vai ter, sei lá, MD, química, vai ter... né? O vai fazer o resto. Que droga é essa que você tá falando? O energético tem êxtase, né? Na Select. Né? Uma opção. Não, e mesmo porque a gente conversou muito sobre os vícios no programa passado e o álcool não deixa de ser uma droga. O cigarro também, né? Então estamos falando das ilícitas. Até o que o Felipe tá tomando aí agora é uma droga. Não chama não. Não é uma droga?
É, né? Não. Não é? Chá tem cafeína. Mas... E aí, o café, então, é uma droga. Mas eu acho que isso parte do princípio que eu sempre escuto, assim, que é entre o remédio e o veneno... A diferença é a dose, só né? a dose, né? Então, acho que droga é isso, né? Tipo, a dose. Mas eu vou falar, eu acho que primeiro, eu sou a favor de todo e qualquer uso e legalização de drogas. E é bem o que o César falou, porque a gente fala muito de maconha, aquela coisa inócua, né? Não sei o quê. Mas, gente, legaliza tudo. Eu não sei, eu sou a favor da liberdade do cidadão. Mas é um problema pro Estado, porque a saúde, o camarada vai ter uma overdose, quem vai cuidar é o Estado. Bom, mas o camarada a droga já é um problema de Estado, é um problema de violência ainda mais, enfim. As questões são muito delicadas. Tem um camarada chamado Fernando Henrique Cardoso, que tem uma competência tremenda, até então não conseguiu resolver essa questão. De todo modo, eu só acho isso, que eu falei de entrar na farmácia e comprar meu massinho de maconha. Quero entrar na farmácia também, na padaria, onde for, comprar, dá 4 saquinhos de farinha. Qual que você tem aí hoje, hein? Tem da Johnson's e da como chama que faz SBP? Não sei o que. Bayer. Da Bayer. Não, dá da Bayer, por favor. Então eu acho isso, tudo, Pedro, tudo. Sou a favor de tudo. Inclusive você pode usar aquele canudinho que vem junto com o SBP. Ah, não, mas aquele é de WD-40, é WD-40, porra. Esquece, vai. Ai, canudo, eu nem posso falar de canudo que eu vou preso aqui, só de canudo. Eita, nós. Cara, e o esquema que eu Você pesquisou, né, um pouco sobre os países. Explica um pouco isso. Porque, na minha opinião, no fundo, ninguém nunca legalizou. Sempre tem uma vírgula, né, no contrato, parece. Mas que nem o que você tava falando aqui. No Uruguai, até onde eu vi, ainda não legalizou em farmácias. Tem o projeto pra chegar nas farmácias, mas ele ainda funciona de uma forma meio artesanal. E o que ele tem aqui é o seguinte, é o clube canábico, tem vários clubes canábicos lá no Uruguai, que as pessoas, elas se associam, elas pagam uma matrícula de entrada, aí vai ter os produtores, os caras vão produzir, e ele tem direito a 40 gramas por mês da maconha, tipo, pura. O que me parece que você pegar um bom maconheiro aí não é muito. 40 gramas não é mas muita é coisa. aquele negócio, eles limitam a isso, acho que é uma forma é um controle, né? Que o Estado ele tem que exercer um certo controle. Sim, mas você pega os seus então, 40, pega os meus 40, dá 20, aqui tem 60 semana. Aí faz, mano. Aqui começou. O mercado negro existe em qualquer lugar. Deixa eu só até avisar a galera que eu não fumo, mas se alguém quiser que eu compre, põe 10% aí, entendeu? E aí vai virar tráfico? Né? Eu acho que Você vê por que não faz no Brasil? Em 40 segundos de programa a gente já começou a criar um tráfico num lugar que é liberado. Olha que coisa. Mas, cara, então, e aí, lá no Uruguai e tudo mais, as pessoas não fumam na rua, elas não fazem a utilização na rua e elas também não fazem o comércio dessa forma que acontece no Brasil. Tipo, é um comércio que é meio que é como se fosse um clube da maconha mesmo. Tipo, mas na Holanda também não é na rua, né? São nos cafés, né? Quem já foi, quem conhece, não sei. Na rua também? Mas tem áreas... Na rua também. Não, falam que parece que fuma igual cigarro, pelo que eu vi. Em qualquer lugar, assim, o cara... acende o cigarro na esquina, assim, antes de entrar no prédio. É mesmo? Só não pode fumar em área coberta? Não sei como é que é essa legislação lá, mas fuma tranquilo, não tem eu achava, não sei, tinha pra mim que tinha esse lance aí, que eram só nos cafés e tal. Então, tanto é que eu acho que eles até têm essa mesma categoria que é criada, né, que esses coffee shops que eles chamam, que são os cafés que não tem café, só tem maconha no negócio. Mas é engraçado que os que tem lá no Uruguai, pelo menos até onde eu vi e pelo que as reportagens e tudo mais falam, eles não vendem maconha, eles só vendem acessórios. E na reportagem que eu vi também, tinha um brasileiro que foi pra lá só pra vender acessório, cara. E pra usar a maconha dele também, que o cara queria usar dele. E só pode consumir maconha lá quem é cidadão uruguaio ou que tem residência fixa lá. Então, assim, não adianta, galera, porque na Holanda eu acho que é um pouco diferente, né? Tem como fazer essa viagem da alucinação. Se não vira o turismo da maconha. Ainda mais ali com as divisas do Brasil, velho, vai virar putaria louca. Aí acontece, não tem liberação para pessoas que não são uruguaias e nem tem residência lá. Então, acho que tem bastante regra. E eu acho que é o que falta no Brasil, é isso, é seguirem as regras. Então, aí era nessa questão que eu ia entrar agora. Será que para chegar nesse ponto não precisa se fazer muito antes, né? Não tem que preparar, não tem que organizar um pouco a casa para daí conseguir chegar num ponto como esse?
né? Tanto em relação à legislação, quanto em relação à própria, sei lá, polícia, fiscalização. Se não estamos fiscalizando porra nenhuma, quem dirá fiscalizar ainda o comércio da maconha, cara, ou seja lá o que for. Eu acho que é aquela... Desculpa, mas... alguém tem que fiscalizar o comércio de cigarro? Talvez tenha, porque o pessoal que vende cigarro Paraguai e tal, acabou. Mas você vai lá, você compra, você usa... Liberdade, amigo. Você quer fumar 3 quilos de maconha numa tarde? Talvez você não passe muito bem, mas você pode. Assim como você pode comer 3 quilos de açúcar e morrer. Porque você vai morrer, mas você vai né, aquele tipo de coisa. Então, por isso, sou a favor de ou libera ou deixa como tá. Não, pra liberar um pouquinho, você não libera, hein? Aí de você se liberar. Ou faz bem feito ou não faz. Fica essa coisa não faz igual o Uruguai. Não, mas lugar nenhum do mundo liberou. Não, tem um lugar, tem uma praça que você... Não quero ir em praça, amigo. Eu quero sair na minha varanda. Eu quero entrar no banco cheirando uma linha. Entendeu o lance? E andar com tijolo de maconha. Porra, eu quero livre. Eu quero, assim, pra mim, liberar maconha. É isso. Liber tudo. Maconha, drogas, tudo. Você quer ter na cozinha o pote do arroz, do feijão, do açúcar e da cocaína. Fumar crack dentro do avião. Não, eu quero ter a liberdade. Isso. Que absurdo. Você é anarquista? Só uma dúvida. Você tem alguma veia? Não, só pra... Não, é sério, assim, não tô... Anarco-capitalista. Não, eu não vejo anarquia nenhuma. Eu vejo só se não é papo furado. Eu não gosto de bullshit, como diriam os ingleses. Meu negócio é... Porra, liberou? Katsu. Não, liberou, mas veja bem, você pode... Agora tem que andar com uma balança no bolso, saber quanto eu posso... Ah, não, plantou na sua casa. Ah, vai te a merda. Porque até é liberado... Mas eu não sou nada anarquista, só gosto da liberdade. É liberado 480 gramas para pessoas, que é exatamente isso. Dá 40 gramas por mês, 480 gramas no fim do esquema todo. Então, assim, é bem controlada a parada. E é muito louco, eu tava até falando com o Denis aqui. Tipo, eu tenho a solução pro Brasil, cara. Que a legalização pode o quê? Seguir um pouco das regras do cigarro, porque o cigarro tem muita regra restritiva e tudo mais. Cara, cigarro no Brasil é um bagulho que, tipo, tem muito imposto. Sim. Tem muita restrição. Hoje em dia não passa mais propaganda de cigarro, que era uma parada que antes, 3 horas da tarde, estava assistindo um filme lá, daqui a pouco passava o cara Hollywood. do cavalo lá do Hollywood. Aí, hoje em dia, não. Os pontos de fumar o cigarro já ficaram mais restritivos e tal. Então, assim, tudo isso vem pra mostrar que, tipo, se ela vier desse jeito, pode ser também, porque ela é como se fosse um cigarro, ela vai ser vendida... Não, se ela for que nem cigarro, tá bom. Um Camel e um maço de maconha. Isso, é isso que eu busco, mas em lugar nenhum do mundo acho que é isso. Só que aí eu até entrei em um outro ponto também. Teria que ter, junto com isso, uma lei próxima a alguma lei das cervejas, que hoje em dia tem bastante, que são cervejas artesanais, que eu acho que vai ser o maior problema, porque, que cara, a galera não vai querer, porque assim, o tabaco, o cigarro em si, não tem, as pessoas não plantam. Agora a maconha, a galera vai querer plantar. Sim. Então, assim, vai ter que existir uma lei pra esse esquema do artesanal, mas para com esse sabe? negócio de lei. Se eu quiser plantar meu manjericão, eu planto. Se eu quiser comprar no mercado, eu compro. Ninguém vai restringir meu manjericão. Não quero restringir meu fumo. Mas ninguém fuma manjericão, cara. Você come manjericão, Katsu? Mas o que eu falo assim é que, tipo, a lei do esquema é mais como se fosse uma vigilância, porque senão vai ficar a mesma coisa. Senão a galera vai continuar. Porque imagina se não tivesse uma lei pros caras que produzem cerveja artesanal. A gente já tá tomando uns mijo de rato aí fácil. Não, e a gente teria também um problema de saúde pública aí, né, Lima? Eu entendo até esse seu lado um pouco. Sim, mas aí que eu acho que entram as regras que o Samuca tá dizendo, pra ter um certo limite também, sabe? Porque senão... vai chegar uma hora que alguém vai ter que pagar essa conta. E como é que tá? Se hoje a gente já tem um sistema de saúde, um sistema público de saúde que não tem condição de atender um surto de gripe, imagina, acho que a gente teríamos problemas a mais. Por isso que eu dou um passo para trás e novamente reforço. Eu acho que a casa tem que estar muito bem arrumada para depois se discutir se libera geral, se não libera geral. Enfim, tem muito a ser feito antes. E também pode ser uma liberação gradativa, ao invés de liberar geral do dia pra noite, né? Senão ia virar um carnaval 360 dias e 5 dias também. Já diria. Os 5 dias que sobravam seria igual. Eu acho que deve ser um caos. Eu acho que o mundo é um caos, minha gente. Outra coisa, quem quer comprar droga, compra onde quiser, tem que passar por um estresse danado. Eu só tenho, sabe, fica muito papinho de couro de igreja. Não, porque, meu amigo, você quer comprar o quê? Papinho de Facebook. Vai lá e compra. Todo mundo sabe onde tem, onde vende, onde compra, é barato, acabou, não sei o quê. Então, claro, tem que
ter uma regra, ou tem que ter, claro, você não é aquela coisa também, sai um helicóptero distribuindo, não é isso. Há que se instituir tal qual o tabaco, tal qual a cerveja. Só tô dizendo, não quero regrinha pra minha vida. Olha, o senhor pode fazer isso, mas até ali, até tal horário, não pode andar de metrô, porque... Entendeu? Mas agora, assim, com a indústria, com as regras de procedimento e fabricação e tal, tem que ter sim. Só um minuto só, reforçando a questão da saúde pública que o César falou. Concordo, eu já acho que a droga é um problema de saúde pública, assim como o tabagismo, assim como o alcoolismo. Tanto que o imposto cada vez maior do tabaco é justamente para cobrir essa conta. Então vamos taxar a droga. Mas eu não, talvez num primeiro momento, essa euforia e tal, mas depois, amigo, não é porque tá liberado o crack que eu vou ali fumar crack. Eu não vou fumar, se eu quiser fumar, eu vou ali e fumo de qualquer jeito, com ou sem liberar. Então acho que quem já é da droga vai ser, quem não é não vai ser, quem é de vez em quando vai ficar mais feliz por ser, eu vejo nesse sentido. Até porque no Uruguai, depois da liberação, só aumentou 1% da quantidade de consumidores. Então não é o negócio, é que nem você está complementando o que você está falando, não é a liberação que vai abrir a porta pra todo mundo sair usando tudo que não tem. Então a gente tá começando a chegar num ponto de convergência, porque eu ia dar o exemplo, por exemplo, da Inglaterra. Lá você não pode beber na rua, os pubs, via de regra, fecham à meia-noite, tem algumas casas que tem licença pra funcionar até mais tarde, e o consumo de álcool é alto também. Então, assim, o problema não são as regras, mas é preciso tê-las, tanto no exemplo da Inglaterra quanto no exemplo do Uruguai. Né? Não acho também que de fato vai aumentar extremamente o consumo, etc. Mas eu bato na tecla. As regras precisam existir. E até uma coisa que o Samuca falou aqui de ter semelhança com bebida alcoólica, com a cerveja mais específico, né? Eu vi que os Estados Unidos tem um negócio que são uns testes rápidos, assim, como se fosse o bafômetro, sabe? Mas são uns palitinhos que o cara passa na boca, no nariz da pessoa pra ver se tem algum resíduo de alguma droga. Eu acho que semelhante ao bafômetro, eu acho que isso é legal também, né? Controlar quem tá dirigindo. Sim. Muito louco. E o grande lance, sim, tá? Que se controlar, o camarada fuma, tá chapado, vai dirigir. Eu acho que o efeito de você tomar uma lata de cerveja, que você vai preso aqui, não sei, é a mesmo, né? E entra um pouco nessa questão do álcool. Eu adoro beber, eu adorava fumar até semana passada, enfim, eu sou um grande apreciador de substâncias. Meu ponto é, eu acho uma sacanagem o álcool ser liberado e tal, e a galera beber à vontade, fazer as maiores merdas, e as outras drogas em geral, não. Que outra droga, assim, cientificamente, porque não sei o que, pode até ser que sim, pode ser que não, absinto faz mais mal do que a cerveja, pode ser, mas cara, o álcool é um veneno pro corpo, pra sociedade, tá aí aberto pra quem quiser, é uma coisa viciante. Eu não sei, e aí o álcool continua aí, aquelas morenas maravilhosas fazendo propaganda sem roupa, e a droga fica esse papinho, né, furado, não entendo. Você quer uma loira gostosa fumando maconha na televisão, é isso? Não, responde, faz favor. Acho que isso não vai acontecer. Eu quero tudo geral, quero todo mundo. Agora eu entendi. Agora eu entendi o seu ponto. Eu quero o Fábio Assunção fazendo propaganda da Johnson, entendeu? Da empresa que faz o WD-40. Tem melhor menino propaganda do que ele? Cara, o único ponto que eu vou entrar aqui, acho que é pra gente fechar um pouco esse assunto, o problema da não legalização, né? E eu vou ser bem emblemático assim, porque eu vou colocar uma parada que quem assistiu vai lembrar, ou se quiser reassiste e vai ver isso aí. Que é o Tropa de Elite 1. Sim. Aí tem uma cena que o Capitão Nascimento pega um playboy lá que tá no meio do morro e começa a dar uns tapas na cara dele e fala: sabe quem matou esse cara aqui? Tipo, põe ele num cara que morreu. Sabe quem matou esse cara aqui? E o cara, não foi você. Ele, não, foi você que matou ele. Porque assim, o problema da droga não ser legalizada no país é o tráfico. A quantidade de sangue que ela traz em cima dela. É a quantidade de problemas que ela traz junto com ela. Tipo, ela não traz só o problema do viciado, ela traz junto com ela um monte de sangue que foi derramado. É o crime, é a bandidagem. E monte de coisa que aconteceu ali por trás, até aquela droga chegar na mesa ou na boca de quem tá usando. Ela passou por muito sangue, ela passou por muitos problemas. Então, assim, e tudo isso porque é proibido, digamos. É só pegar um exemplo que um dos maiores bandidos da história, nosso querido Al Capone, é um camarada que cresceu na vida, se tornou quem se tornou diante da lei seca nos Estados Unidos. Da birita.
E, ou seja, proibiram a bebida, ele foi lá, deu o lance dele, era um grande Fernandinho Beiramar do drink, né? Entendedor. Enfim, então acho que proibir, eu só vou realmente dar liberdade absoluta de cada um, E o que você tava falando respeitando o direito do próximo. Você tava falando do álcool aí no começo da sua última tomada. Eu nunca vi ninguém morrer também por causa de maconha, né? Acho que não. Ou se morreu, morreu mesmo, né? Morreu. Mas já morrem. De maconha, Não, overdose não, pois é. O que alguns maconheiros já morreram, com certeza, né? Olha, eu só sei que agora eu tô com meu chimarrão aqui. Eu espero que ninguém morra de tanto tomar chimarrão, que eu quero virar gaúcho inglês. Pra ficar tomando chimarrão. Muito bom, vou aqui. te trazer mais. Maravilhoso. Das passagens por lá. Ao invés de falar bate, ele vai falar baters. Aquele momento Ari Toledo, desculpa. Muito bem, meninos. Mais alguma coisa sobre legalização que vocês queiram adicionar? Legalize. Legalize, é isso aí. E vocês, caros ouvintes, que tal? Que acham? Comentem, a gente tá sentindo falta da interação de vocês. Comentem. Aliás, vamos relembrar, Samuquinha, falar com a gente, como é que faz? wcastpodcast@gmail.com. Instagram? Instagram, WCast Podcast. Quem mais? SoundCloud? SoundCloud, WCast Podcast. E digo mais, então, YouTube. YouTube, na verdade, a gente não tem o endereço. No YouTube, você colocar WCast, que aparece. Você já acha. E, aliás, a gente não falou no início, uma falha nossa. Recebemos uma carta da nossa querida Heloísa Gonçalves, querida Isadora, falando que agora, finalmente, poderá nos ouvir pelo YouTube. Então, você vê que o YouTube corta fronteiras e aproxima pessoas e regiões. Então, estamos no YouTube. Pra quem quiser, não tem mais desculpa. E aí vocês também não vão ter mais desculpa pra compartilhar a gente, né? Porque com o YouTube fica mais fácil. Você copia o link ali e manda pra pessoa, né? Pra compartilhar MC Melody dando falsete, todo mundo faz. Agora aqui, 4 rapazes falando de droga, não sei o quê. Temas polêmicos. Vamos falar de coisas mais polêmicas então, turminha, que é o seguinte. Fábio Assunção. Bora. Né? Que eu acho que é o que todo mundo tava esperando a gente falar o tempo todo, que na real é a fama e as drogas. Eu penso muito em todo mundo. Qualquer pessoa famosa que me vier à cabeça, tirando a Sandy talvez, foi um grande usuário de drogas. Faz propaganda da Devassa. Exatamente, é muito devassa. Então a gente pega um grande Fábio, que é um exemplo querido, a gente pega um Chorão, que é um exemplo mais triste, a gente pega um Raul, a gente pega um Vinícius, um Cazuza, qualquer bom roqueiro, qualquer bom artista, uma Cássia, uma Amy Van Housen, um Jimi Hendrix, então, Keith Richards, pode, né, o mundo, e a gente tá falando só de cantores, rock and roll, mas você para pra pensar, os atores, os artistas em geral, modelos, a galera transa uma droga, curte isso, e até que ponto tá tudo bem ou não tá tudo bem? Como é que é? O que rola? Michael Jackson morreu por overdose de medicamento, que é um pouco do questão do remédio, né, que a gente falou. Sim, o mesmo remédio que a gente falou, acredito. É exatamente o mesmo? Olha sim, aí. acredito que sim, que era pra dor, né? Que era uma parada pra dor e ele então, usava... Por isso que ele... Propofol. Cara, eu tomo Torcilax todo dia pra dor, cara. Será que não, é que ele... eu corro riscos? O dele que ele usava era até venoso e tal. Ele usava, ele tinha um médico pra tá aplicando ele o tempo inteiro, então Nossa. Então era muito mais pesado, Bem, mas então o que rola, será, gente, com essa galera famosa e de hoje, de ontem, de sempre? O que a fama traz de tão perturbador que a galera acaba entrando... Macaulay Culkin, grande menino maluquinho não, esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Mas eu acho que se gravasse Menino Maluquinho, ele seria o Arthur. Seria. Gravaram, né, e não foi ele. Mas tudo bem. Então, que era do Brasil. vamos lá, falem sobre a fama e a atração das drogas e o mundo do show business. O que vocês acham? O esquema das drogas com o mesmo esquema, acho que o problema, acho que é a depressão pós-show. Que os caras, você tá lá no show, tem aquela galera em cima de você, todo mundo te assediando, daqui a pouco você entra num quarto escuro, não tem mais ninguém te falando que você é foda, e aí o cara precisa daquilo, ele precisa daquela brisa pra tentar voltar naquele ponto que ele tava quando ele acabou aquele show. Então acho que a droga começa a virar um negócio assim, o cara vai lá, faz um show, todo mundo, porra, você é foda. Ele sai do show, ninguém fala nada pra ele, ninguém tá... Então acho que o ego do cara começa a levar o vício a uns patamares mais altos, assim, porque o cara começa nesse negócio, né? Ele vai perdendo a conexão com o vício que ele ganhou do palco, e ele, pra conectar de novo, ele pega alguma droga pra fazer essa ponte. Acho que esse é o... Mas e pegando um embalo na sua fala, você acha que também
muitos dizem que contribuem para a questão criativa, que isso abre a mente, etc e tal. Papo, desculpa, ou vocês acham que interfere? Sei lá, você é um cara muito criativo, né? Acho que talvez na questão de criatividade mesmo, em relação à profissão, acho que o que mais se aproxima da arte, o Lima vai dar uma porrada em mim, mas enfim, eu acho que é o trampo do Samuca, que querendo ou não, ele trabalha com a questão visual e etc. E sei lá, você acha que tem alguma interferência? Eu acho que é artifício, cara. Eu acho que a galera usa como artifício. Porque, que nem, assim, uma questão de a pessoa criar uma máscara falando que é a droga que faz ele ser mais criativo. Meio verdade, que criar uma persona ali. Cria um... É tipo uma esquizofrenia, sabe? A pessoa cria um monstro ali que ela mesmo tem que cuidar. E depois ela acaba não conseguindo chegar nesse ponto, né? Ela perde o controle, né? Daquele monstrinho que ela criou. Que ela chama de criatividade. Então... bom... eu ainda não consigo responder a pergunta do Lima dessa relação, assim, do artista de maneira geral, né? De ter esse ambiente... Quase que um rótulo mesmo das drogas com o ambiente artístico. De fato é uma realidade, mas também tem muito advogado que também, sei lá, fuma só maconha ou cheira cocaína, ou seja lá o que for. E que talvez seja na mesma proporção, mas não tem esse estigma, né, do artista porra louca e tudo mais. O falso glamour, né, às vezes envolvido também no roqueiro. Exatamente, é quase louco, uma licença pra matar, sabe aquela coisa? Pô, eu estou no meu direito, eu sou um artista. Lógico. Mas, sei lá, vai... Ou isso tá meio demodê, tá? Tom Jobim e Vinícius bebiam garrafas e garrafas de uísque numa noite e Toquinho não bebia porra nenhuma. E era da mesma turma, e enfim. Sim. O Zé Rodrigues era isso também. Não sei se você lembra, quando a gente foi no livro lá do Toninho Vaz, inclusive, foi a sua primeira dica aqui do WCast. Sim. O grande Zé Rodrigues, né? Sim. Foi, acho que foi o seu primeiro. Que você até não acabou de ler, inclusive, né? Mas quando a gente foi lá que passou o documentário, eles falam que ele tava no meio da galera ali, todo mundo também muito louco. Ele fingia que ele tinha usado alguma droga, fingia que tinha fumado maconha só pra socializar. Não pra ser aceito, tava todo mundo na casa dele, já era bem aceito, assim, era mais pra ele. Não de físico, mas pra aquela coisa, pra ter uma aceitação maior. Pois é, não, ele falava, eu fumei não sei o que com aquele cara, e era mentira, era só pra ele criar aquele charme. É possível, mas o que eu acho também, um pouquinho voltando ao que o Samuca falou, a questão do palco, eu acho que existe muito também uma questão como eu posso falar, do cansaço, da estafa, que é puxada, né? O camarada que, desde sempre, o cantor que tem uma porrada de show, ou o escritor que sempre tem aquele problema de criação, enfim, você gera uma estafa no seu corpo, e muitas vezes as drogas, sejam elas quais forem, pro que forem, acabam se tornando uma válvula de escape e, como toda boa válvula de escape, pode acabar se tornando um vício. Então acho que tem esse lado também. A relação também é meio estranha, porque também essa pressão tá também no banqueiro, no qualquer escritório tá. Sim, mas quem falou que o banqueiro não tá ali mandando ver? Por isso que eu disse, exatamente, né? Eu acho que é muito mais uma questão... Uma mística que gira em torno do que a real mesmo, de que o consumo seja muito maior no meio artístico do que nas demais profissões. É que não tem glamour nenhum dizer que um contador, sei lá, fuma, sei lá, cheira... Exato. Nossa, o cara fez cada conta, que puta que pariu, velho. Faz um imposto como ninguém, esse aí. É um artista. Loucura. E aí a gente entra, vocês falaram no início, só pra gente concluir, mas fala, Cesarino. Ari Toledo, ele fez um cálculo baseado... Muito bem. Fábio Assunção. É um caso pitoresco, que inclusive ele parece que proibiu o filho dele, que é ator, que participaria daquele filme do Danilo Gentili, porque achou o enredo do filme muito não era um bom exemplo. Aí ele proibiu o filho de participar de um filme que não seria um bom exemplo. O pessoal ficou meio chocado, né? Então, como que vocês veem um caso como o de Fábio Assunção, que se tornou um viral, né? Uma coisa assim
piada, é triste, é uma doença, mas se tornou uma piada, um meme, né? Que sexta-feira que a gente passa sem ele. E que até que ponto o Vício, que é um cara bonito, bem-sucedido, um bom ator, um bom profissional, até que ponto o Vício toma esse cara e leva esse cara e é um doente pra sempre, que nunca vai ser curado de fato? Como vocês veem isso? É muito a questão do exemplo, né, cara? Então, se ele não dá o exemplo, por que ele vai querer cobrar, né? Então, acho que não adianta. Falar não é a mesma coisa que fazer as coisas. E eu acho que o problema, eu vou entrar na parte bem polêmica, assim, é que o brasileiro gosta de brincar muito com as coisas, cara. A gente, às vezes, acaba brincando demais com coisas que não deveria estar brincando. Tipo, ele se tornou esse viral porque a gente gosta de sacanear as pessoas. Tudo a gente sacaneia. Então, cara, eu acho que assim, é aí que parte do ponto. A gente talvez chegou a tão longe assim não, por isso, justamente. Talvez a legalização não seria tão boa porque o Brasil não consegue ser levado a sério. A gente não consegue ser levado a sério. A gente acaba entrando no assunto de um jeito muito errado. Tudo vira piada, não tem tudo jeito. Vira muito piada, tudo vai pro ponto do meme, tudo vai pra... Então, assim, eu acho que aí o cara não quer dar o exemplo pro filho falando e não quer fazendo. Tipo, e o filho não é besta, cara. Ele vai ver, claro. Ele vê os memes, ele compartilha, ele recebe esses memes do pai. Pra isolar o filho. Não, e ele até teve a música Fábio Assunção e tal, que ele... Exatamente. Liberou, que um funkeiro qualquer fizesse, e aí, mas os direitos autorais tem que ir pra causa dos drogados, enfim, tem que ir pra uma instituição, uma coisa assim. Mas foi uma jogada excelente. Foi uma jogada excelente, mas aí fica um papo, que é um pouco do que o Rafinha Bastos falou, e que não... Ele é meio escroto e tal, mas ele falou, cara, quer dizer, pode ser... Fazer o que você bem entender, ir preso, bêbado, drogado, dar na cara do policial, fazer acontecer, baixaria sobre baixaria. Daí dá um lance desse, você fala que você vai... Uma música sobre a sua própria baixaria, você vai doar seus royalties, sei lá, eu pras causas, e você vira o cara mais cool do mundo. Entendeu? Quer dizer, porra, quão filha da puta você tem que ser pra você fazer um ato desse e tá tudo ok. Então é um pouco disso também, dessa coisa do... O brasileiro também brinca muito, esquece muito. E eu não tô dizendo também que não tem que perdoar, tá tudo certo. Mas é um pouco disso. O cara faz isso, agora o cara vira um puta exemplo de cidadão nota 1000. Sabe assim? O cara faltou dar na cara da mãe e não sei. Então... Mas isso daí também linka um pouco com aquele nosso outro bate-papo sobre reality show. Porque desde quando será que o Fábio Assunção não faz isso, né? Faz 200 anos. Só que só agora que tá todo mundo com o celular uma câmera no bolso. Aí mostra, né? Ele quebrando o vidro lá do carro da polícia, causando um monte. Aí tá todo mundo vendo, mas dá 200... E agora que virou esse meme. Chat, quase tivemos um acidente aqui porque o meme tomou umas 3 doses de uísque. Mentira. Meme não, Você falou meme. É porque eu tomei junto. Mas então, eu concordo com o que o Nenê tá falando, mas, cara, eu acho que é meio forçado também tudo isso de... Parece que sempre tem que ter mesmo. Tem que ter um anti-herói, tem que ter uma figura, tem que ter um porra louca em evidência. E ele virou a bola de todas as vezes, né? Não é nem a bola da vez, deixa o cara tomar dele, deixa o cara ser o loucão. Tá bom, tem tantos por aí, deixa ele ser mais um. Mas não pode, né? Porque o cara tem que ser um exemplo, tem que ser um artista. Até enfim. É quem é, né? Muito bem, meninos. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Eu queria trazer um pouquinho o que a gente estava discutindo antes, mas, né, de um outro ponto. E qual seria o papel do Estado, então, em relação a um trabalho de prevenção, quem sabe, né? A gente estava discutindo muito as regras que deveriam ser definidas e etc. Mas, além disso, vocês acham que o Estado tem essa função de contribuir para conscientizar e para trabalhar para que as pessoas, muitas vezes, nem passem a fazer uso de algo, ou para aqueles que, de fato... tem o vício e tem essa doença para que eles consigam sair disso? Sim, cara. Então, eu acho que o Estado deveria... Que é o que não acontece no Uruguai. No Uruguai, eles não têm uma porta de saída. Eles têm só essa entrada, eles têm toda a legalização, mas não existe uma porta de saída. Eu acho que se o Estado interferir, ele deve entrar com, tipo, a mesma coisa que tem. Eu tava até vendo, é 136, o do cigarro. Se você... ligar lá, você vai ter toda uma estrutura, um suporte. Falta um pós-venda aí. Cara, eu acho que eles
vamos supor, você liga nesse 136, eles viram responsável, você vira um paciente. Você não é mais um usuário, você virou um paciente que eles vão começar, tipo, te dar as orientações que você precisar, vão, sei lá, se você precisar de algum atendimento médico, eles vão tentar te fornecer. Então, assim, tem toda uma estrutura que não sei como ela funciona por não utilizá-la, mas essa estrutura existe e ela é custeada pelo imposto que é alto no cigarro. Então, acho que deveria, se o Estado for interferir, ele tem que interferir na entrada e na saída, não só na entrada, não só falar, liberou e pronto. E sendo um pouco mais profundo e radical, vocês acham que todo esse problema que a gente aqui em São Paulo passa e assiste de perto com Cracolândia e etc, nos ensina alguma coisa? Porque eu acho que dá pra ter um retrato dessa discussão toda que a gente que a gente tá tendo, que o problema existe. A gente tá falando aqui, é uma doença, tem que ser tratado como um problema de saúde pública, mas na prática a gente não vê acontecer isso com o crack, que a gente vê muito em São Paulo, mas que também tá em tudo quanto é canto, não é só aqui, né? Não é mais uma realidade só dos grandes centros. Eu acho, só que voltando um pouquinho à questão do Estado, cabe ao Estado educar, né? O que você falou, servir de alguma maneira, prestar o auxílio que for o caso, mas acima de tudo educar, desde o colégio, desde sempre, isso é isso, tá tudo ali, cigarro faz mal, bebida faz mal, droga faz mal, porém é possível o uso social dessas ferramentas, enfim, cabe ao Estado. Mas é que agora a gente inverteu o papel. Agora o Estado não sabe ensinar nem 2 mais 2 pras crianças, cara. Eles têm o Proerd. Vocês fizeram o Proerd? Não, mas entra um lance... Não fiz aquilo que você fez. Eu fiz, Não, você fez isso. Eu lembro que você ficou muito chato, né? Porque você fez isso, mesmo? tudo era pecado, tudo não podia. Papai mandar pegar o maço de cigarro, não pode. Não, porque isso aí juntou junto com a... Era o Colégio Marista. Foi a primeira comunhão, né? Mas enfim, você é a favor do Proerd? Não, só falando que quantas pessoas já fizeram sim, Proerd, tem. então... Hoje em dia estão vendendo droga por aí. É. Enfim, eu não sei. Agora só, então, falei essa questão do Estado e você tinha questionado... Da Cracolândia. O que a gente aprende com a Cracolândia? É complicado, porque o crack, eu acho que é diferente de uma maconha, de uma cocaína, enfim. Não é uma droga... Não existe o crack recreativo. Não existe esse cenário do crack recreativo. Então ali a gente tem... É o que a gente chama de fundo do poço, talvez. É o camarada que não tem pra onde ir, mas tem ali pessoas semelhantes a ele, que ele se identifica, tal qual uma tribo, e ali vai vivendo numa situação terrível. A Cracolândia aqui em São Paulo dizem que acabou, mas não acabou coisa nenhuma. Ela só mudou de endereço. Então acho que realmente aprender com aquilo não tem o que aprender. Tem que aprender que é preciso tratar, é preciso liberar, para que a pessoa tenha um amparo maior, não vire um bandido, não vire um... E é preciso fornecer tratamento. O derramamento de sangue, né? Velha história, entendeu? Aquilo ali não é só um bando de viciado, é um lugar perigosíssimo, recheado de bandidos e traficantes e canalhas de modo geral. Então, além de pobres, coitados, doentes, viciados, que numa primeira oportunidade também se tornam ladrões se necessário for para suprir o seu vício. Então é muito complicado. Então assim, eu não sei qual é a sua resposta. Eu não sei o que aprender com a Cracolândia. Aprender que tem que tratar essa gente, não tem outra saída. E o crack não é uma droga recreativa. Então, minha gente, não tem outra saída a não ser tratar e não punir necessariamente. Só para finalizar, eu acho que o que dá para aprender é que assim, o Estado não quer resolver esse problema. Não, ele quer apagar. Ele não quer resolver. Ele quer, ou então, simplificar a solução. Que é exterminar, fingir que não existe, enfim. Mas uma solução, de fato, a gente acompanha há pelo menos, sei lá, uns 6, 7 anos, que a gente vê que muda prefeito, muda isso, muda aquilo. Eles vêm cada um com uma suposta solução, mas a longo prazo ninguém pensa em nada e ninguém tem uma política que de fato resolva aquilo. Então acho que, mais uma vez, eu volto a dizer, tem que arrumar a casa pra depois pensar numa solução. Eu já vi um rap que fala que não legaliza a erva, que é pra não perder mercado, e eu acho que é meio que isso, né? Acho que se legalizar vai perder voto. Tem alguém lucrando, né? Lados, em algum momento tem alguém lucrando. Então, esse é o ponto. E aí, Nenê, legaliza ou não legaliza? Legaliza, não legaliza? Já. Senhores, podemos ir pras dicas? Dicas. Muito bem, quem começa? WC indica pra você. Não, bom, a minha aqui eu vou sair um pouquinho dos livros. Tem uma música muito boa. A banda também, né?
Velvet Underground Heroin, do álbum Velvet Underground and Nickel. Exato, é que é o velho e bom álbum da Banana, né? Banana, esse é o disco da Banana, clássico, Heroin, que é uma música interessante de se ouvir, que ela vai crescendo tal qual a sua de pulsação. Heroína, né? Isso aí, a letra também é muito com a heroína boa. chegando ao seu sangue. Muito bem. Boa. E aí, Samuca? Cara, eu vou indicar um documentário baseado em fatos. Baseado? Exatamente, cara. Baseado em fatos. A legalização da cannabis no Brasil. É um documentário da Vice, é pequenininho, 12 minutos, 15 minutos no máximo. E ele mostra que no Brasil já existe um clube canábico. Eu não quis dar spoiler, mas ele já tô dando. E assim, ele fala um pouco sobre esse clube canábico, que ele funciona muito parecido com o que acontece no Uruguai. E fala sobre algumas pessoas que usam a maconha não por uso recreativo, mas também como medicinal, uso medicinal, que ela tem duas substâncias, é o THC e o canabidiol, e o canabidiol é o que é sim, medicinal. Cientificamente comprovado. Então, assim, nesse documentário fala um pouco sobre isso. A maconha, ela é interessantíssima, até pela questão do cânhamo, né? Que é a fibra dela, que se faz tecidos, as velas das grandes navegações eram feitas de cânhamo. E é um tecido que dura, é uma maravilha de tecido, é mais barato que o algodão, é mais forte, não sei o que lá. Não se faz a porra do cânhamo mais porque não se pode ter a maconha. Ou seja, também há muita tolice aí, há produtos que poderiam, né, melhorar o canabidiol, você não ficar muito lock, você pode usar aquilo de uma maneira que você não fique lock e te ajude a tratar um glaucoma, te ajude a tratar alguma coisa, quer dizer... E o Brasil, só pra concluir, você tava falando isso, tem uma cultura de legalização muito forte também, né? Sim. Tem grupos e, enfim, encontros... Sim. Então, só pra reforçar, é baseado em fatos, legalização da cannabis no Brasil, da Vice, documentário. Muito bem. Cesarino? Minha dica, não por acaso, é o novo trabalho do Marcelo D2, chamado Amar é para os Fortes. Conheço pouco, confesso, mas ouvi muito, comecei a ouvir a música Febre do Rato, e eu não sei, cara, mas aquilo, eu não sei se é porque eu comecei a ouvir na época que tava na reta final das eleições, e eu tava sentindo falta de alguém chegar com os dois pés no peito, assim, senti a falta de um ar de contestação, assim, e eu não sei se eu preciso estudar um pouco mais pra entender se era de fato essa a intenção tão explícita, talvez seja, né, porque ele sempre foi um cara contestador, e eu peguei isso um pouco pra mim, então eu sugiro que quem não ouviu, ouça Febre do Rato e Amar é para os Fortes. O nome do disco qual que é? Amar é para os Fortes é o nome do trabalho novo, e a música que me pegou e que me despertou a curiosidade pro trabalho é Febre do Rato. Também conhecida como Peste Bubônica. Só fazer um parênteses, quem que trabalhou na época da Simon na FM Com? Você lembra que quando ela ficava brava, ela falava, Febre do Rato. Eu lembro dela quando eu escuto essa música. Enfim, é piada interna, mas vamos lá. Um beijo a Simone, caso ela esteja nos ouvindo. E, bom, pra fechar aqui, eu vou falar de uma coisa bem óbvia, que eu já deveria ter falado há muito tempo, mas semana passada me passou despercebido, que é um livro ou um filme, você pode escolher, Medo e Delírio em Las Vegas, um clássico do jornalismo gonzo, como é chamado, que é o jornalismo onde o camarada vive a experiência, e o nosso querido Hunter S. Thompson, ele era um pancada de primeira, né? O Nenê pode até falar um pouco, que ele gosta muito do autor. Então tem o livro que ele descreve essa reportagem que ele foi fazer, muito maluco. E então, exatamente, enfim. E tem o filme com o Johnny Depp, que é um cara que até pagou o enterro dele, se eu não me engano, gostava muito dele. E tem o filme também, que é mais agoniante ainda, enfim. Então fica a dica aí, Medo e Delírio em Las Vegas. Engraçadíssimo, inclusive. Prepare o seu colírio alucinógeno pra assistir. E assim meninos, vamos ficando por aqui. E a nossa salva de palmas hoje vai pro nosso querido Ricardo Boechat, que merece nossa total atenção. E quem não é muito conhecedor do trabalho dele, que se aprofunde, porque vale a pena. É um cara muito bacana que o Brasil perdeu. Inclusive a nossa vinheta de abertura tem o Buemba Buemba ali, que, poxa... E o depoimento hoje, desculpas, tá? Não quero prolongar não, mas do... meu pai, do Simão... Ele deu a entender claramente que pra ele não vai dar mais não, cara. Ele não... e foi pesado, foi... Então, enfim, fica aí a nossa homenagem. É a nossa tristeza se o quadro de fato deixar de existir. Enfim,
Mas é isso. Então, um pouco de aplauso pro Simão. Obrigado pela sua audiência. Beijo, pessoal. Semana que vem, tamo aí de volta. Valeu!